Já começou a entrar. Vou esperar aqui 2 minutinhos enquanto o pessoal entra. Já volto. Olha o pessoal entrando. Já temos 4 pessoas esperando dar. A conexão tá legal. Se a conexão, meu áudio não estiver legal, vou só pegar o fone que eu levantei para pegar e me esqueci. Tá legal o áudio? Estão me ouvindo bem? Se alguém puder mandar um joinha para falar que tá me ouvindo certinho. Que saudade de vocês. Oi, que saudade. Peraí. Vou começar bem na hora, gente, a live, que vai ser uma live perfeita, sim. Ah, então tá bom. Vivendo e aprendendo. Nas minhas primeiras lives eu não sabia que precisava usar fone, não. E aí dava o maior problema. Vou enviar aqui uma solicitação para nossa convidada entrar. Acho que eu enviei certinho. Acho que agora só tem que aguardar. Lídia, tem que pôr o fone de ouvido, porque senão fica chiando. Eu tô com fone aqui. O pessoal tá me escutando? Tá. Deixa eu ver se eu tenho que Vou pôr abaixar um o meu filtro aqui, som. porque ninguém merece. O meu tá chiando? Eu senti que o seu tá chiando. O meu tá chiando? Será que é só pra mim? Acho que agora melhorou. Se tiver tudo ok com áudio, vocês mandam um ok, qualquer coisa é só mandar uma observação. Então, primeiro, boa tarde. Resolvemos fazer essa live. Oi para todo mundo. Não vou conseguir ficar respondendo agora os comentários. Trouxe essa convidada muito especial para participar da nossa live, a Lídia Barbosa. A Lídia, ela é social media, empreendedora, palestrante, professora, formada em letras e, além disso tudo, ela dá uma força aqui nas nossas redes sociais, né? Então, seja bem-vinda, Lídia. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar vindo trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente, né? E qual que foi minha maior intenção em estar chamando a Lídia para vir aqui, que a gente está fazendo essa live junta? Porque a gente sabe o quanto é importante a comunicação, o quanto a gente trabalha essa parte da comunicação dos nossos alunos. Eu sei que é um tema extremamente amplo quando a gente fala comunicação e educação. Então, a Lídia conhece o trabalho da escola, sabe o quanto a Vagalume se empenha nessa parte de estar trabalhando com as crianças, toda essa parte da comunicação mais assertiva, desde a comunicação mais assertiva, da comunicação não violenta, até a parte que a gente precisa trabalhar com essas crianças, a oralidade, o apresentar em público. Então eu trouxe a Lídia para mostrar que diferenciais que a gente pode levar aí para a vida dessas crianças. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, boa tarde, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade, né? A Escola Vagalume é uma referência para mim, não só como mãe de aluno que já esteve aí, mas como educadora, como professora, como cidadã, né? Ela está um passo à frente, ao meu ver, por ter esse engajamento mesmo, essa preocupação com outro olhar da educação, né? Um novo olhar
E isso realmente é o que difere escolas como a Vagalume nos dias de hoje. É um prazer estar aqui com você, viu? E eu acho que vai ser um bate-papo muito proveitoso para todos nós. Com Obrigada por todos que certeza. entraram e estão participando. Com certeza. Não, e vai entrando, vai dar vontade de falar oi para todos os nomes, né? Da... Que vai Eu tô entrando, aqui, vai eu só não sei se eu olho para você ou olho para quem entrou. é desse jeito. Lídia, para a gente fazer uma live breve, né? E ao mesmo tempo proveitosa, a gente conseguir É. passar um pouco de informação dentro, pincelar essas informações para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a importância dessa comunicação não violenta, que através dela as outras comunicações vão conseguir ser atingidas, né? Conseguir obter sucesso. Exatamente. É chamada, né, conhecida por muitos como CNV, Comunicação Não Violenta, é a abreviação normal, né? É, ela é um potencial para qualquer comunicação em qualquer fase da sua vida, né? Se a gente pegar aí essa comunicação e pensar nela na educação, desde a educação infantil, que é algo que a gente não teve esse acesso, né, na nossa época, a gente o quanto ela é especial. Vamos falar resumidamente sobre o que é a comunicação não violenta. É você não levar tudo para o pessoal, você não se sentir ofendido com qualquer discussão, qualquer opinião alheia à sua. É algo que te traz uma inteligência emocional, né? Melhora o seu relacionamento com as pessoas, porque você consegue se posicionar sem magoar e sem ser agressivo com o outro. É diferente você se posicionar do que você ser agressivo no seu posicionamento, né? Então, isso vai te trazer um relacionamento saudável em qualquer âmbito da sua vida. Inclusive, nós com os nossos filhos, com as crianças, é muito importante que a gente consiga passar essa forma de comunicação a eles, né? É uma forma de criar uma ponte com o outro, né? Até mesmo no momento de uma briga, você enxergar o que irrita tanto você quanto o outro, alinhar um comportamento que vocês têm em comum para os dois estarem irritados naquele momento e buscar a solução daquele problema, daquele conflito, e não com agressividade e com um posicionamento agressivo atacar o outro, né? Então é uma comunicação realmente plausível e eu observo muito a forma que a Escola Vagalume trabalha, priorizando essa comunicação, essa educação não violenta. E vocês estão de parabéns. Obrigada. Então, a gente sabe que toda essa parte da comunicação não violenta, ela interfere em todo o âmbito da comunicação não violenta, do todo o âmbito da comunicação. Então, a partir do momento que a gente trabalha essa parte de inteligência emocional, de atitude empreendedora, né, que as pessoas confundem muito, o empreendedorismo com atitudes empreendedoras, então você conseguir ter uma comunicação assertiva, uma inteligência emocional para se comunicar, para se conhecer, você automaticamente consegue uma comunicação melhor, né? Então, a Respondendo aqui, gente... só uma licença para responder a Tá. Ana Tereza, ela é de uma forma geral, ela não é específica para criança, né? Hoje, como eu disse, as crianças têm essa oportunidade de ter acesso, porque hoje as pessoas estão mais instruídas em relação a esse relacionamento, nessa ponte para criar com as pessoas. Mas você pode desenvolvê-lo em qualquer momento da sua vida. A gente pode Obrigada. até entrar nessa parte da comunicação, que eu sempre falo isso aqui na escola, nós somos seres altamente sempre em desenvolvimento, uma metamorfose, então a Exatamente. gente está sempre evoluindo. Então, às vezes o pai fala, minha criança é uma criança tímida, eu sou tímido, né? Então nós temos o nato nosso e o adaptado. Parece que eu tô com delay, não tô? De um tempo? Para mim tá bom. Tá bom? Tá. Então, nós temos o nosso nato e o nosso adaptado. Então, a comunicação, ela também pode ser trabalhada, né, Lídia? Se a gente for olhar por essa parte,
desde a comunicação não violenta até a parte da timidez, a gente pensar na comunicação em relação à criança, está aprendendo a lidar com o outro, está aprendendo a falar em público. Exatamente. O que eu observo quando a gente vai falar sobre a comunicação? As pessoas, como você disse, têm o seu comportamento nato e adquirido. As pessoas taxam, dão um veredito, essa criança é tímida, então assim, essa é a personalidade dela, essa é a forma dela se comunicar, pronto, acabou. Mas as pessoas se esquecem que a nossa forma de comunicar, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, né? A gente pode aprender, não só na comunicação, mas como você disse, toda a nossa vida, em todos os âmbitos, todos os segmentos, é um eterno aprendizado, né? Então a gente pode sim desenvolver a nossa forma de comunicar. Eu não sei se muita gente sabe, para surpresa de muitos que me acompanham aqui no Instagram, que estão me conhecendo agora, eu fui uma criança extremamente tímida. Eu fui uma criança extremamente calada, reservada, e isso foi toda a minha infância. E hoje eu aprendi a me comunicar com as pessoas e vencer essa timidez de fato. Então a gente pode sim trabalhar em qualquer momento essa comunicação. Eu estou tentando ajustar aqui que parece que o fone vai cair. O meu também. Aqui na escola nós temos vários exemplos, né? Até de crianças que tinham essa dificuldade de se apresentar em público, de estar em cima do palco para uma apresentação, de apresentação de um diálogo, de expor sua opinião, desde seja para o público até na sala de aula, até com seus amigos. E de grandes transformações que nós conseguimos usando a comunicação não violenta. Então, pega a criança, ensina ela que ela pode verbalizar o pensamento dela de uma forma que ela também que não magoe o outro, que tudo entra na parte da inteligência emocional, até da gente se conhecer, saber o que machuca tanto a gente, mas desde enfrentar um público. Então a criança saber que ela pode subir em cima de um palco e que isso vai alterar totalmente na sua vida profissional, que eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre isso. Então, às vezes eu falo para os pais, a criança não apresentou no Dia das Mães, eu falo, traz de novo na próxima festa, vamos colocar, vamos ir tentando, vamos ir trabalhando. Dentro da escola, a gente sempre usa um termo que não tem como nós desenvolvermos uma competência, então não tem como nós sermos competentes em uma área se nós não trabalhamos a habilidade, se nós não trabalhamos todos os dias, repetidamente, a habilidade para a gente ser competente. Então é quando as escolas focam nas competências e nas habilidades. Então, se eu preciso trabalhar, se eu preciso que meu filho seja competente nessa parte, eu preciso diariamente trabalhar essa habilidade. E como que isso, não trabalhado na infância, não trabalhado desde a primeira infância até a vida adulta, como que isso pode interferir na vida profissional dessas pessoas? Isso que você falou, de fato, é algo muito importante para a gente se atentar, que reflete mesmo na nossa vida profissional, na nossa forma de empreender, na nossa forma de trabalhar. Existe um estudo que é muito, para mim, assim, foi muito sério quando chegou até mim essa informação, que os 3 principais motivos pelos quais as pessoas não gostam do trabalho delas estão diretamente relacionados à comunicação. Você sabia? Então, assim, eu vou citar aqui eles, mas para a gente realmente refletir que tem fundamento e é verdade mesmo. A falta de direcionamento, que é algo que vem da comunicação. Às vezes você está no âmbito de trabalho, você está na empresa que você presta serviço, enfim. E a comunicação falha não te dá o direcionamento correto. E isso te traz uma desmotivação muito grande, né? Você faz, mas não sabendo realmente o que precisa ser feito. E isso tem uma causa na comunicação, né? A falta de direcionamento, como eu falei, a comunicação ruim entre os setores, né? Você é muito bem desenvolvido na sua área, o seu colega também, mas a falta de comunicação entre o seu setor e o dele, vamos supor aí na Vagalume.
A falta de comunicação, se acontecesse entre a direção e a coordenação, prejudicaria o âmbito de trabalho, né? E mudanças constantes que não são informadas, comunicadas. Você está no seu ambiente de trabalho, houve mudanças, mas você não foi comunicado de forma correta e isso gerou confusão. Todas essas consequências da comunicação geram um sentimento de insatisfação no seu local de trabalho, entendeu? Então é muito importante. E se a gente for pensar num lado até mais abrangente, desde da criança, como esse adulto vai se portar mediante uma entrevista de emprego, saber lidar ali com as dificuldades que vão recorrer. Então, às vezes, eu sempre falo, não adianta fugir a criança hoje de uma apresentação, sendo que amanhã ela tem que defender uma tese, sendo que ela vai ter que enfrentar uma entrevista de emprego, né? A gente vê que as grandes empresas hoje não analisam o currículo, muitas vezes analisa a comunicação. Igual aqui em Palmas mesmo, eu vi um grande médico aqui procurando uma pessoa para trabalhar com ele nessa parte de mídia, do Instagram dele, tudo isso. E aí ele pegou, você que sabe se comunicar, você que sabe, você é criativo, mas sempre focado na comunicação. Eu acho que muitas pessoas aqui sabem de quem eu estou falando. Vem aqui conversar comigo pessoalmente. Não falou para enviar o currículo. Então a gente vê o quanto essa comunicação ela é importante, ela precisa ser desenvolvida para que essa pessoa consiga se sobressair mediante essas dificuldades que são apresentadas para ela, né? Com certeza. Eu falo assim que eu sempre aplaudo muito a forma de educar da Vagalume, né? Mas a forma que vocês trazem, estudando com essas crianças a forma de comunicação, empreendedorismo, autoconhecimento, a gente não teve essa oportunidade, né? Eu falo, a nossa geração, as nossas escolas foram tão tradicionais e os nossos pais, muitas vezes, eu falo nossos, não particularmente meus pais, mas eu falo assim, na geração que nós passamos, nós fomos criados para abafar os nossos sentimentos, né? Engole o choro, não questiona, não reclama. E a gente realmente ficou uma geração sem essa comunicação adequada, né? E hoje a gente tem essa instrução e a oportunidade de repassar isso para a nova geração, né? Sim. E se a gente for fazer uma análise do comportamento, até quando eu entro nessa parte da nossa personalidade inata e adaptada, uma vez eu mesma fui fazer uma análise do meu comportamento com uma psicóloga. E ela falou assim, às vezes a sua personalidade adaptada não é porque você é falso, não é porque você é forçado naquilo. Às vezes ela é até muito mais natural do que a sua personalidade inata. Porque você viu que indo pela sua personalidade inata, você não obteria sucesso, não chegaria onde você queria e você se adaptou de uma forma que ficou extremamente natural. Então eu acho muito importante a gente voltar naquilo, de não rotular, de não pegar uma criança e taxar, seja uma criança, ele é tímido, ele é grosseiro na forma de... Não, esse daqui é muito tímido. Não, eu sou muito estúpida na forma de eu me expressar. Não, a gente consegue trabalhar essa comunicação para que a gente tenha uma... Né, Lídia? Para que a gente consiga essa comunicação mais assertiva. Vamos voltar nesse assunto, porque eu vi que entrou muita gente nova, eu acho isso muito importante, sabe? Essa questão da comunicação em si, ela envolve todos os âmbitos, estudantil, familiar, social, enfim. Só que a maior parte do tempo, essas crianças, na primeira fase da vida delas, elas estão na escola, né? Então, assim, é uma oportunidade muito grande da família, em conjunto com a escola, saber trabalhar, né? Porque não adianta também só exigir da escola, eu vejo dessa forma, em casa não ter esse conceito da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, né? E eu tenho certeza que nós estamos preparando jovens, adultos, né, futuramente, muito mais bem preparados
do que nós. E essa questão de taxar, de rotular e dar um veredito sobre a personalidade, a forma de comunicar das crianças, até mesmo de um adulto, ela tem que ser repensada, porque todos nós temos capacidade de desenvolver habilidades e de melhorar comportamentos, né? Sendo que a gente, né, esses dias eu vi assim na internet, se você for o mesmo de um ano atrás, você está com defeito, quem dirá uma criança, né? Deixa eu ver, a Ana Tereza falou que creio que o maior problema de todas as relações humanas seja o erro na comunicação. E é verdade. A gente fez sempre quando a gente vai iniciar o ano, a gente tem uma semana de capacitação com os professores, nós fizemos uma dinâmica. E a gente sabe tanto que essa comunicação é importante, até para a gente saber se comunicar, para a gente passar isso para os nossos alunos. E nós fizemos uma dinâmica de comunicação, de entendimento. Então, eu me comunico a forma que cada um entende. Então, assim, a gente vê que o que a Ana Tereza falou mesmo, o maior erro das relações humanas é o erro na comunicação. É verdade. E como a Ana Tereza entrou e falou, e você tem falado também, eu sempre foco nisso. Voltando, só pincelando aqui na comunicação não violenta. Como a comunicação errada, de forma grosseira, de forma que machuque o outro, ela pode te prejudicar pessoalmente de forma estrondosa. Existem divórcios, a gente nem vai entrar nesse mérito, mas existem amizades que acabam devido a isso. E voltando ao foco da educação e vida profissional, pode te tirar várias oportunidades na vida. Então, você criar uma ponte na hora da comunicação, né? E realmente entender o lado do outro, se conectar com o outro e saber que existem coisas em comum naquele momento da discussão, vai fazer vocês resolverem a questão e não se magoarem, né? Verdade. Ai, Clívia, que saudade. Olha, aqui me falou assim, a comunicação é a base de tudo. A Heloísa lá atrás também falou. Engraçado que a Heloísa, eu estava com ela semana passada e a gente estava conversando lá no Aras sobre esse tema, do tanto que é essa comunicação, ela até falando sobre timidez na família, tudo isso, e o tanto que a gente tem que trabalhar isso nela e o tanto que as escolas hoje trabalham. Verdade. Assim, exatamente. O rótulo é prejudicial, seja ele qual for. Se você pode impactar um adulto, imagina uma criança. Ai, Heloísa. Obrigada. Heloísa, verdade. Porque quando você rotula alguém, principalmente nós pais, educadores, né? Nós que temos alguma influência na vida do outro, a gente tem que se policiar. Porque quando você rotula aquela criança, você está limitando uma evolução dela. Ela mesma vai tomar para si, eu sou tímido. Não, então não vou me apresentar no Dia dos Pais porque eu sou tímido. Ana Tereza. Você é suspeita. Então, assim, você rotulou, aquilo ali tá acabado, pronto, acabou. Eu falo assim deixa eu só ler aqui, nós nos comunicamos o tempo todo. Não só através de palavras, mas gestos, palavras, olhar, postura, investimento, etc. Precisamos ter ciência do que estamos passando para o outro. E isso é verdade. Pode falar, Mari. Não, eu ia falar só que uma vez a Doranei, a minha mãe, tá aqui na live, ela fez uma capacitação para a nossa equipe sobre isso, sobre a sua postura. Uma vez também a Patrícia Fregonese fez. Eu fiz esses dias um curso com a Jaqueline Arantes falando sobre isso, que o tempo todo a gente está comunicando, seja através da fala, seja através da nossa postura, seja através da nossa roupa. Nesse momento eu estou me comunicando, o jeito de eu pegar na caneta e gesticular o tempo inteiro, eu estou me comunicando. A forma que eu estou vestida está passando uma comunicação, né? O tempo todo a gente está se comunicando. Pode falar, Lídia. Aproveitar o ensejo aí que a Doranei, vulgo minha mãe, entrou na live, né? E ela pode reforçar o que eu tinha falado e também outras pessoas entraram. Eu era uma criança extremamente tímida.
Eu era uma criança que eu não conseguia, a minha garganta, eu lembro que ela fechava aqui se eu tivesse com outras pessoas no ambiente, porque eu não conseguia falar. E hoje as pessoas falam assim, não acredito, o quanto você é comunicativa, faz story, faz vídeo. E foi algo que eu tive que realmente adaptar, igual quando você teve a oportunidade, a psicóloga ela te passou isso, porque hoje a minha personalidade, minha comunicação adaptada, ela é mais natural em mim do que a nata. Porque assim, que é nativa, desculpa. Porque hoje eu consigo me comunicar de forma tranquila e a minha timidez realmente não é algo que faz mais parte do meu cotidiano, entendeu? E é verdade. Falando aqui, que se segurar minha mão eu não falo nada, é verdade, eu gesticulo muito. Mas eu lembro que também partiu muito. Eu, particularmente, eu estudei em escolas tradicionais, mas ao mesmo tempo teve uma fase da minha vida que eu já estudei em escolas com metodologias muito inovadoras, né? Eu dou sempre o exemplo do Porto Seguro, que era uma escola que a gente estudava. E a Mari fala mesmo, timidez passou longe dela. Mas foi uma coisa muito trabalhada também. Minha mãe é muito comunicativa, nossa família é muito comunicativa, mas eu lembro da minha mãe me colocar em teatro. Eu lembro quando eu falava, eu tô com mãe, eu sumi. Eu lembro um dia minha irmã chegou em casa e falou, mãe, eu sumi minha blusa de frio. E ela, você vai chegar na escola, você vai se comunicar, você vai chamar a coordenadora. Deu uma pausa. Você vai resolver isso. Então eu lembro da gente estar em algum restaurante, você vai pegar esse dinheiro, você vai lá pagar com. Desculpa, estão falando que estão me ligando aquele 021, sei que lá. Então tudo isso tem como a gente ir trabalhando. Às vezes, se ela falasse, não, realmente, ela tem essa dificuldade de comunicação, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez a Lídia não estaria aqui hoje. Vários alunos nossos, né? Então, eu falo, desde uma criança neurotípica como neuroatípica, a gente consegue perceber que a comunicação, ela tem que ser trabalhada. Porque é o que a Lídia falou, ela envolve diretamente nas relações sociais. Então, a gente tem que estar sempre tendo esse foco, tendo eu acho que a gente Essa preocupação, até assim, né, Lídia? Essa o quê? Eu costumo falar que é uma preocupação mesmo, que a gente tem que ter essa atenção, né? Porque eu falo, e independente da área que você for escolher para sua vida. Ah, mas eu não tenho necessidade de me comunicar, eu vou ser um médico, eu vou fazer cirurgias, mas você vai ter um pré-operatório, você vai ter contato com o seu paciente. Você é um dentista, você tem seus pacientes, então qualquer área que você for seguir, você precisa se comunicar internamente também, com o de fora, com o cliente, paciente, internamente com a sua equipe. E a comunicação assertiva, ela vai te trazer muito mais sucesso. Eu falo até financeiro mesmo, porque você ganha tempo, você fideliza a sua equipe, você fideliza o seu cliente. Então, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada em comunicação, né? E só vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui para minha equipe, para os professores, eu falo, você manda calar a boca de uma forma educada e fazer silêncio de uma forma sem educação. Então, às vezes, nem só a palavra que você usa. Claro que tem termos que é muito pejorativos que nós não vamos utilizar. Mas, dependendo da forma que você fala, a gente consegue falar o que a gente quiser de uma forma assertiva. A gente consegue, às vezes a gente até está num momento mais tenso, não consegue ter tanto uma sabedoria ali na hora de usar o termo que a gente fala, mas se a gente souber como falar, às vezes até um tom de voz mais brando, uma leveza mais na hora de falar, você pode até usar um termo pejorativo na hora, que você tem menos impacto sobre a forma como você fala. Verdade, e você vai conquistar o seu objetivo muito mais facilmente, né? Eu vou ler aqui o comentário, porque eu não tinha descido. A minha mãe falou assim, trabalhei muito isso na LID, reforçando, você pode, você é capaz, vai lá. Isso é uma verdade, né? A minha mãe, na nossa criação, me ajudou muito, né? Se imponha, fale o que você deseja, né? Isso não significa que você vai magoar o outro, mas
E isso foi me fazendo trabalhar essa timidez. Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, o meu filho o mais velho, Lucas, nas primeiras apresentações da escola dele era uma luta, e eu conversava, eu insistia, eu falava, filha, apresenta, você se preparou para isso, você é capaz, você dá conta, estimulava realmente, e hoje ele se apresenta sem nenhum problema. Mas se eu tivesse talvez alimentado e rotulado, ele não gosta de se apresentar, ele é tímido, ele não vai, e teria aceitado aquela situação para o meu filho, eu não teria êxito no que eu pretendo, que é que ele tenha uma vida sociável saudável, né? E a Lorena também comentou aqui assim, ó. Ai, calma aí, que eu desço e sobe, peraí. Ai, só um momento. Eu não tô. Eu tinha visto a A Lorena Lorena falou aqui. assim, muito bom, sempre trazer essa segurança de comunicação para nossos filhos. Isso, realmente. E a Ana Tereza, isso entra também a questão de falar coisas positivas para os filhos, com certeza, Ana Tereza, porque é o que eu falo, né? Aquilo que se fala assim, como fala, verdade. Você reforçar os pontos positivos do outro, não só dos filhos, mas Eu ia do falar isso outro agora. em Nem é qualquer só dos situação de filhos. comunicação. Você está vendo que você precisa resolver um conflito, você precisa chegar num objetivo maior, num bem maior para todos, né? E você às vezes ficar reforçando o defeito do outro, reforçando o que o outro tem de ruim, isso não vai levar a nada a conversa de vocês. Então, no meio ali do diálogo, se você puder reforçar o que o outro tem de bom, até na sua equipe, né, Mariana, aí na escola, às vezes você precisa dar uma chegada em alguém que precisa melhorar em alguma coisa, mas a pessoa se sentir valorizada, que você tá vendo o que ela tem de bom para oferecer, já muda a direção do diálogo, né? Na verdade, se a gente parar de olhar com distância entre uma criança e um adulto, a gente consegue entender muito melhor as coisas. Então, por exemplo, eu sempre falo isso aqui. Nós somos crianças crescidas. A gente também precisa de elogio, a gente também precisa de estrelinha, a gente também precisa de apoio. Então, às vezes eu ainda brinco, né? A Arleila é nossa coordenadora e ela, às vezes ela corrige um plano, põe lá estrelinha, parabéns. Se você vê a felicidade do professor em ganhar estrelinha, aí a gente brinca. A validação ela serve para qualquer faixa etária, seja o que, seja qual. Eu sempre falo assim: nós tem lá as 5 formas de amar, mas a validação ela entra em todas elas. Então, assim, tem o cuidar, tem a palavra, mas todo mundo precisa de validação. Todo mundo precisa entender, até porque como eu vou saber que eu estou no caminho certo, ou como que eu vou saber que os meus defeitos podem ser melhorados, se eu pego aquele meu defeito e ele se torna tão latente que as minhas qualidades não sobressaem. Então, para mim, eu já sou rotulado como aquilo mesmo, então eu nem vou querer que minhas qualidades se sobressaiam. Que é aquilo que a gente falava até sobre a pediatra, né, do Lucas, que deu essa dica. Que é mais ou menos isso. Ah, se eu sou só isso aqui mesmo, já que não confiam mais em mim, então não precisa. E isso leva o outro para um ambiente muito confortável também, né? Sim. É, a minha mãe, meu pai, minha esposa, meu esposo, minha professora já me acha ruim em matemática. Eu não vou estudar para matemática. Então, assim, quando você valida e você acaba estimulando, né? Você sobe o patamar daquela pessoa. É, eu conversando com a pediatra das crianças e ela diz assim: eu nunca tive um filho que me deu grandes problemas, porque eu sempre profetizei e falei e validei tanto as qualidades deles e depositei uma confiança através de elogios, de enfim, que eles realmente se sentiram na obrigação de honrar tudo que eu depositei neles. Agora, tem pais ou professores, enfim, qualquer pessoa, adulta ou criança, que cresce tanto aquele defeito no outro que, igual você falou, ele passa a ser só aquilo e não precisa de mais nada, né? Não precisa se esforçar. A Ah, Elo eu preciso falar falando, mais baixo? não, a Elo falando assim, oh meu Deus, preciso mudar, falar mais baixo. Mas Elo, você é tão, mas
também não é a forma, é a sua forma de falar. E você é tão amorosa, tão legal na sua forma Não, a Heloísa estava querendo me convencer que ela era tímida, sabe? Esses dias. Uma pessoa extremamente expansiva, fala super alto, amiga de todo mundo. E ela falando para mim que era tímida. Mariana mesmo sempre me motiva a ser uma pessoa melhor, porque sempre veio e valida minhas qualidades. Amo você, meninas. Essa Ana Teresa tá Ah, estragando a gente aqui, né? Não tá podendo tá. ler mais comentário dela, não. E eu falo assim, uma coisa que eu acho muito importante. É, independente de qualquer coisa, todo mundo tem uma qualidade. Todo mundo vai ter uma qualidade. Então, isso vai facilitar onde entra a comunicação não violenta. Que você não se sentir ofendido. Você entender que aquele momento a pessoa estava chateada, que aquele momento a pessoa teve alguma frustração, que não é com você, que a forma que ela foi criada foi diferente da sua. E é um assunto muito amplo para a gente ir para aí, né? Que não teria tempo para abranger tudo agora, né? Verdade. Ah, e é isso, né, Lídia? Que a gente, Ah, quando eu falei pra Lídia, eu falei, Lídia, eu tenho uma preguiça ah, daquelas lives imensas. Aí a Lídia falou, eu também. Eu falei, então vamos ser bem pinceladas para ser proveitoso, para os pais gostarem, para as pessoas que estão, né? Heloísa Furtado, parabéns. Se a consciência de precisar mudar é algo, um grande passo para o crescimento. Verdade, Doranei, verdade. Lídia, eu quero muito bom a agradecer participação de muito a sua todos. presença. Você Lídia, tirar sua um beleza tá me tempinho. deixando. A Ana Teresa tá deixando a gente sem graça aqui. Não, eu já nem vou ler mais o comentário dela. Tá igual aquelas tiete, né? Ah, minhas irmãs. Mas, Liz, eu sei que hoje o maior presente que a gente pode dar para alguém é nosso tempo, né? E você tirar o seu tempo, eu sei, dentro de toda a sua correria de mãe empreendedora, é, profissional e esposa, dona de casa, você tirar um tempo para estar aqui com a gente, passando um pouco do seu conhecimento, uma pessoa altamente comunicativa, que sabe falar do assunto com tanta segurança e que se desenvolveu nesse assunto. Eu acho que eu acho que ainda é mais forte quando você pega alguém que teve uma adaptação naquilo, que viu uma forma de mudar e que melhorou e que evoluiu, resiliência e tudo isso. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo, por passar um pouco do seu conhecimento para a gente, colocar a Vagalume à disposição. E o dia que quiser fazer outras lives, estaremos aqui. E é um prazer ficar olhando para uma mulher linda dessa, inteligente. Não dá nem vontade de sair daqui da tela. Eu que agradeço. Todos nós sabemos a sua correria, o quanto você tem o tempo corrido, o quanto você é requisitada. E você me dá esse espaço aqui, essa oportunidade. Eu sou muito suspeita, porque você, como ser humano, como profissional, é um exemplo, né? E a Vagalume, ela tem se destacado aí para mim, assim, não é pessoal, não existe escola melhor no mundo que a Vagalume, que olha com tanta empatia e amor para esses alunos, para essas famílias, e que realmente estão preparando seres humanos de qualidade para o futuro, porque a gente está precisando preparar essa geração aí, e vocês têm preparado de forma plausível. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu estou aprendendo a receber elogio. Então eu recebo, muito obrigada, porque eu sempre tive muita essa dificuldade. A Mariana de ontem ia falar, não, para com isso, não sou nada disso, então agora eu só vou agradecer. Muito obrigada. E eu recebo esse olhar que todas essas pessoas que falaram da escola. Estou chateada que não vai ter o sexto ano. Ah, e depois a gente fala disso, que os meninos do quinto ano chegam aqui, tia, vai ter o sexto, né? Eu não faz isso comigo. Eu não duvido Mas da Mariana inventar, não, porque essa menina gosta de trabalhar, viu? Mas eu agradeço muito esse olhar que todos vocês, essa palavra de carinho, porque é muito bom e é muito prazeroso receber essa visão do outro sobre a gente. E muito obrigada, Lidy, por mais lives, tá? Sobre esse tema tão importante. O pessoal tinha pedido para salvar e eu não sei salvar. Você sabe E salvar eu, essa como que live? salva? Nunca salvei uma live. Como que faz? Alguém pode escrever aqui pra gente? Como que faz para deixar salvo?
Alguém. Peraí. Será que eu fecho e vai aparecer a opção de deixar salvo? Então, eu vou despedir. Gente, muito obrigada. Boa tarde Fiquem a com todos Deus. vocês. E o Fiquem que com precisa? Deus. Acho que vai no Obrigada, aviãozinho, Mariana. a Ana falou.